No Brasil de hoje, os maiores especialistas em tecnologia de satélite, ou mesmo operação de drones e softwares de mapeamento, olha, eles não estão só naqueles escritórios chiques, sabe? Nos prédios espelhados lá das capitais. Pois é, muitos deles, na verdade, cresceram na roça, né? Exato. São filhos de pequenos agricultores, de famílias assentadas. E, por uma ironia bem profunda que a nossa imersão de hoje vai explorar, essa juventude está usando toda essa tecnologia de ponta para basicamente proteger juridicamente as megacorporações. Corporações que, segundo os pesquisadores, pressionam essas próprias famílias a abandonarem a terra. E essa inversão de expectativas é, tipo, o grande coração do material que a gente está analisando hoje. A gente vai mergulhar no livro de 2021, que chama Juventude Rural e Conflitos Socioambientais no Brasil, Existências e Resistências, que foi organizado pelo Sérgio Botton Barcelos. Material denso, né? Sim, muito. E ele desmonta peça por peça qualquer visão simplista que a gente possa ter sobre quem vive no campo hoje. A obra traz várias pesquisas que acompanham de perto essas novas gerações. E é super importante a gente estabelecer logo de cara que o texto adota uma postura abertamente crítica. Tá? Certo. Os autores documentam muito aquele atrito entre os movimentos sociais camponeses e indígenas, tipo o movimento dos pequenos agricultores, o MST, contra esse modelo focado no agronegócio, de exportação e na grande mineração. E vale reforçar aqui que o nosso papel nessa imersão não é endossar um lado político ou, sei lá, julgar qual modelo econômico está certo ou errado, né? Com certeza, a ideia não é essa. A gente quer focar nas dinâmicas que o livro apresenta. Entender como e por que essas pessoas que estão lá, bem no epicentro dessas disputas territoriais, tomam as decisões que elas tomam. Exatamente. Porque a coisa não é preto no branco. Sim, e para quem acompanha a gente e mora num centro urbano, a relevância disso é total. Porque o campo não é um cenário estático. É ele que determina o preço da comida no supermercado, a água que chega nas metrópoles, os minérios que estão dentro do nosso celular. Entender o que essa juventude está fazendo é meio que prever como os recursos naturais do país vão ser gerenciados na próxima década. Certo. Vamos desempacotar isso então. Antes da gente olhar para as táticas de sobrevivência individuais, a gente precisa entender a mecânica do que está forçando essas pessoas a saírem de lá, certo? Isso. E o ponto de partida que o livro estabelece são justamente os dados demográficos. Eles mostram um esvaziamento meio silencioso, mas que é muito veloz. Os números do IBGE, né? Os dados do IBGE que o livro cita indicam que a população jovem no campo, aquela faixa ali entre 25 e 35 anos, ela caiu de 13,5% em 2006 para 9,5% em 2017. O interior está envelhecendo rápido. Nossa, é uma queda brusca no intervalo curto? É muito rápido. E a pesquisa cruza esse êxodo todo com o mapeamento daquela plataforma EJATLAS, que foca em conflitos ambientais no mundo todo. E o Brasil aparece bem alto nesse ranking, se não me engano. Bem alto. O país tem 155 grandes conflitos socioambientais catalogados e, desse total, a mineração é apontada como a grande responsável por quase 40%, 38,8%, para ser exata, das disputas territoriais. E depois vem o agronegócio e as hidrelétricas, né? Exato, eles completam ali o topo do ranking de conflitos junto com o desmatamento. Mas espera aí, eu travei um pouco aqui. Quando a gente pensa em êxodo rural hoje em dia, a explicação mais intuitiva é que, o jovem simplesmente quer ir para a cidade grande. Ele quer um sinal 5G, quer ir para o shopping, fazer faculdade. Essa é a visão clássica, né? Só que o livro argumenta que essa saída em massa está totalmente ligada a esses conflitos com as mineradoras e tudo mais. Como que isso funciona na prática? É tipo um tabuleiro de xadrez onde os peões estão saindo e as peças grandes ocupam as casas? É uma ótima analogia, porque se conectarmos isso ao cenário maior, a obra explica esse mecanismo através de um conceito do autor Henri Axelrad, que ele chama de chantagem locacional. Chantagem locacional. Como assim? Então, não é necessariamente um trator chegando e derrubando a cerca da fazenda do cara, sabe? A mecânica é muito mais sistêmica. Imagina que uma grande operação de mineração
se instala num município bem pequeno. A cidade inteira muda, imagino. Muda completamente. Imediatamente, o custo de vida local explode. O aluguel vai lá para cima, o preço do supermercado dobra, porque do nada tem uma demanda nova de funcionários que vieram de fora, ganhando aqueles salários corporativos altíssimos. Ah, entendi. E a infraestrutura também deve sofrer, né? Muito. Aquele tráfego pesado de carretas destrói todas as estradinhas de terra por onde o pequeno produtor escoava o que ele plantava. Além disso, as fontes de água acabam sendo alteradas ou assoreadas por causa da movimentação de terra da mineradora. Então a chantagem é, na verdade, uma asfixia econômica. É estrutural. O jovem olha em volta e a conta de ficar na propriedade simplesmente não fecha mais. Exato. Ele é praticamente expelido de lá pela inviabilidade de continuar produzindo no mesmo lugar. A migração deixa de ser uma escolha de estilo de vida e vira meio que uma rota de fuga. Porque o território agora pertence a quem tem muito fôlego financeiro para operar com a inflação lá no teto. Isso, e é exatamente por causa dessa pressão absurda para sair que as histórias de quem decide e consegue ficar são tão interessantes. O material leva a gente lá para o município de Alto Paraíso, em Rondônia, para analisar uma dessas táticas. Rondônia? E lá a arma que eles usaram para sobreviver foi totalmente econômica, né? Só que exigiu uma mudança gigantesca de mentalidade dentro das famílias. Uma quebra de paradigma total. O livro conta a história daquela geração dos anos 70, os chamados pioneiros. Aquela galera que chegou pelo PAD, os projetos de assentamento dirigido. Esses mesmos. E para essa geração, a fundação moral deles era o sofrimento físico. Eles derrubaram a floresta no braço, enfrentaram malária, isolamento. Para eles, o direito de estar na terra foi comprado com suor e muito sacrifício. Só que aí corta para os jovens de hoje, tipo os que são entrevistados lá, o Luiz, o Adalberto, a Dalva. E a mentalidade deles é outra, né? Tipo, a gente respeita o sacrifício de vocês, mas a gente não quer herdar só a enxada. Eles querem renda e qualidade de vida. Pois é. E a tensão começa justamente aí, porque a aposta dessa juventude vai totalmente contra o modelo econômico que domina a região. Que seria o gado, né? A pecuária de corte. Exato. Ter gado lá é sinônimo de segurança, é o sonho do pioneiro realizado. Mas aí esses jovens, que são articulados pelo movimento dos pequenos agricultores, o MPA, eles decidem adotar a agroecologia. E isso significa diversificar tudo. O texto fala que eles chegam a plantar até 30 itens diferentes na mesma propriedade. Pupunha, café, hortaliças, mel. Isso. Eles abandonam a monocultura e o pasto exclusivo. Só que imagina a cena na mesa de jantar da família. O pai ralou a vida inteira derrubando mato para criar bezerro. Nossa, o atrito deve ser violento. O filho chegar e falar, vou diminuir o gado para plantar um monte de plantinha diferente. Como que eles resolvem isso na prática sem destruir a família? Então, o convencimento vem pelo bolso. Eles provam que a agroecologia traz uma viabilidade financeira que o gado, em pequenas áreas, não trazia mais. E o pulo do gato que o livro narra não é só plantar orgânico. Tem o beneficiamento do produto, né? Exato. Porque se a família vende só a fruta in natura, eles continuam reféns do atravessador. Igualzinho ficavam reféns do frigorífico quando vendiam o boi. A tática genial desses jovens foi criar umas agroindústrias familiares. Eles processam tudo ali mesmo. Sim, eles transformam a fruta em polpa, fazem geleia, embalam tudo direitinho e vendem direto nas feiras locais para aquele público urbano que topa pagar mais caro pelo orgânico. E o estudo fala de faturamentos de 5 a 8 mil reais por mês com isso, né? É um escudo econômico contra a pressão de vender a terra. Exatamente. A agroecologia garante que eles consigam ficar. Mas o livro faz um recorte super importante aí sobre quem de fato está colhendo os frutos de toda essa inovação em Rondônia. Ah, a questão de gênero. Isso. Quando os pesquisadores vão analisar quem está na liderança desse movimento, a disparidade é brutal. Tem uma ausência gigante de mulheres jovens e solteiras na linha de frente. E isso esbarra num detalhe etnográfico muito revelador do livro. Tem a ver com a forma como eles definem a palavra liberdade, não é? Pois é, o ambiente lá ainda é muito patriarcal. Para o rapaz, a liberdade significa ter o próprio dinheiro, decidir o que vai plantar,
ou poder estudar enquanto ajuda no sítio. Ele tem autonomia dentro de casa. Já para as moças, a liberdade quase nunca é alcançada dentro da propriedade dos pais. O controle sobre elas é tão rígido que, para conseguir emancipação, elas têm que fazer uma de duas coisas. Ou elas se casam para formar outra família, ou elas vão embora para a cidade de vez. O que explica por que elas não estão na liderança do movimento no campo. Isso lança uma luz bem importante, sabe? Resistir e manter o território não resolve as opressões que acontecem da porta para dentro. De jeito nenhum. O modelo econômico evolui, mas as relações sociais precisam de muito tempo para acompanhar. Bom, e se em Rondônia a pressão foi resolvida otimizando o faturamento com as geleias, as fontes nos levam agora para um outro cenário. A gente vai para o Amazonas, onde a juventude indígena teve que literalmente trocar as armas tradicionais pela burocracia do Estado. O foco do livro agora vai para o Vale do Javari. Só para a gente dimensionar, é a segunda maior área indígena do Brasil, tá? São 8,5 milhões de hectares ali na fronteira com o Peru. É um território gigantesco e com um histórico de violência extremo, não é? Extremo. Décadas de conflito físico, madeireiros, garimpeiros. O livro cita até um episódio absurdo nos anos 70 e 80, quando a Petrobras usou explosivos na região para fazer pesquisas sismográficas, o que forçava um contato super violento com povos isolados. Nossa. E a defesa deles até então era na base do arco flecha e borduna contra arma de fogo e trator. Uma guerra totalmente desigual. Mas aí vem a virada nos anos 90. E o que eu achei mais fascinante é que não foram os guerreiros mais velhos que lideraram isso, e sim os adolescentes. O texto fala de líderes como Darcy Comapa e o Jorge Marubo. Exato. Esses jovens fizeram algo muito arriscado. Eles saíram das aldeias, foram para cidades como Atalaia do Norte e Benjamin Constant para estudar. Eles foram entender a máquina do outro lado, né? Aprenderam português, entenderam os códigos dos não indígenas. É como se eles percebessem que o novo campo de batalha não era mais a floresta, e sim as salas de reunião, a papelada, o diário oficial. Perfeito. E essa imersão na lógica ocidental gerou algo inédito. Em 91, eles já estavam dominando esses códigos e criaram o CIVAJA, o Conselho Indígena do Vale do Javari. E o desafio não era só enfrentar o homem branco. Eles precisavam unificar povos que eram inimigos históricos lá dentro, como os Marubo e os Matsés. Sim, eles tiveram um pragmatismo absurdo. Perceberam que, separados, todo mundo ia perder a terra. Mas juntos, debaixo do guarda-chuva de um conselho institucionalizado, eles viravam uma entidade política de peso para ir lá em Brasília negociar. E foi isso que levou à demarcação final do Vale do Javari em 2001. Uma vitória burocrática absurda. Mas, igual a gente viu a briga na mesa de jantar em Rondônia por causa do gado, o livro relata que no Javari a tensão geracional foi pesada também. Muito pesada. Imagina, os caciques mais velhos, homens com o corpo marcado por guerra física, tendo que confiar o futuro do território na mão de uns jovens de 20 anos usando roupa de cidade e carregando pasta de documento. Eles achavam os jovens muito crianças para liderar. Sim. E o que é fascinante aqui é como eles resolveram essa desconfiança. Porque a burocracia só foi para frente depois de receber o aval da espiritualidade. O relato foca na figura do João Tuxaua, um líder espiritual muito respeitado. O que ele fez? Ele teve uma visão estratégica brilhante. Em vez de barrar os jovens, ele reuniu todo mundo, compartilhou a ayahuasca e deu uma bênção. Ele disse que o espírito do pássaro falante ia acompanhar esses jovens, garantindo que eles fossem compreendidos pelos governantes brancos. Caramba, é um sincretismo tático impressionante. A tradição deu a bênção para a nova ferramenta funcionar. Exato, e deu tão certo que hoje a nova arena de batalha é a política institucional. O livro mostra como vários líderes indígenas estão sendo eleitos como vereadores lá na região. A urna eletrônica virou um novo território de caça. Mas, no Javari, a educação formal serviu para garantir o território. Agora, quando a gente vai para o quarto e último caso do livro, lá no sudeste do Pará, a coisa muda de figura. E quando a educação oferecida para a juventude serve justamente aos interesses das indústrias que estão causando o problema. Aí a gente entra no cenário mais crítico que a obra apresenta. Porque o sudeste do Pará tem um caos fundiário histórico.
O livro até usa o termo 3 andares de terras. 3 andares de terras? Ah, peraí, como assim 3 pessoas sendo donas do mesmo pedaço de chão? A gente precisa entender essa mecânica da grilagem, antes de falar dos jovens. É uma bagunça documental gigante, sabe? Imagina uma terra pública de floresta. Primeiro, alguém vai lá e forja um título falso, envelhece papel com inseto, compra carimbo falso de cartório e diz que a terra é dele. O famoso grileiro raiz. Exato. Ao mesmo tempo, no segundo andar, digamos assim, um grande projeto de mineração ou do agronegócio contrata uma imagem de satélite, desenha um polígono digital em cima dessa mesma área e consegue uma licença provisória do Estado. Tá, e no plano físico, lá no chão de verdade? Lá no chão, que seria o terceiro andar, tem famílias de pequenos poceiros morando ali, plantando mandioca há 20 anos. Aí os mapas se sobrepõem no sistema e você tem 3 donos para a mesma coordenada. E no fim das contas, quem ganha é quem tem dinheiro para pagar os melhores advogados ou quem tem a força bruta. E as peças maiores ali são a grande mineração, tipo o projeto Grande Carajás da Vale, e a pecuária extensiva. Isso. E o discurso que essas mega empresas usam para se legitimar na região é o da educação e geração de emprego. E o livro mostra que as universidades e os institutos de lá, tipo a Unifespa, o UFPA, estão criando um monte de cursos de geologia, TI, engenharia ambiental. Cursos que muitas vezes são financiados por convênios com essas próprias mineradoras, né? O jovem entra achando que vai virar o engenheiro-chefe da mina. Só que não. Isso levanta uma questão importantíssima do texto. A mineração pesada não precisa de milhares de recém-formados locais. O cargo alto geralmente vem transferido do sul ou sudeste. O jovem agricultor que se forma lá dificilmente entra pela porta da frente. Então, o que tudo isso significa? Porque o livro destrincha que eles vão parar num outro mercado, né? O mercado de georreferenciamento de propriedades rurais. Eles viram pilotos de drone, especialistas em mapeamento 3D. Termo de ajuste de conduta. Que é aquela regra do Ministério Público que proíbe frigorífico de comprar boi criado em área de desmatamento ilegal. Mas peraí, se a juventude está conseguindo formação tecnológica de ponta e usando isso para monitorar o desmatamento para as fazendas se adequarem, isso não é uma vitória absoluta para eles e para o meio ambiente? A princípio, parece que sim, né? Mas é aí que está o grande paradoxo que o livro aponta. Para o frigorífico poder comprar o gado sem levar multa, o fazendeiro precisa ter o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, mapeado no detalhe via satélite, provando as reservas legais. Certo. E quem ele contrata para fazer isso? Justamente essas empresinhas de tecnologia formadas pelos jovens rurais diplomados. Eles garantem o selo de conformidade ambiental que permite que o grande latifúndio continue operando e até se expandindo dentro da lei. Então eles criam uma espécie de um firewall jurídico blindado para o latifundiário. Perfeito, um firewall. Eles ganham bem por isso, prestam um serviço técnico excelente, só que a longo prazo, essa blindagem jurídica fortalece os mega-empreendimentos que pressionam as terras das próprias famílias camponesas de onde esses jovens vieram. Caramba! A tecnologia, nesse caso, não está emancipando o pequeno produtor como a gente viu na agroecologia lá em Rondônia. Ela está organizando e legalizando o grande capital. Eles ganham uma profissão rentável, mas acabam sentando do outro lado da mesa de negociação. É um ciclo muito cruel. A educação serviu como ferramenta de manutenção do modelo que os oprime. Bom, a nossa análise de hoje deixa bem claro que a juventude rural brasileira está muito longe daquele estereótipo ultrapassado do passado, da inchada e da ignorância. Eles são estrategistas no nível sociológico muito complexo. Muito mesmo. Eles estão processando polpas para fugir de atravessador, sentando em cadeiras de Câmara Municipal depois de tomar ayahuasca para garantir território e operando inteligência artificial no Pará. Exato. A sobrevivência se provou ser tudo menos pacata. E isso deixa uma reflexão urgente para quem está acompanhando a gente levar para a vida. Se para sobreviver às pressões da mineração e do agronegócio, a juventude rural precisa se transformar em agroempreendedores, em políticos de terno ou em técnicos de dados das grandes corporações? A grande pergunta é que fica, né? Exato. A pergunta é, o modo de vida tradicional do campo está evoluindo para uma nova era de resistência ou está silenciosamente caminhando para a extinção
disfarçado de progresso. Fica a reflexão, obrigado por acompanharem a gente em mais essa imersão e até a próxima análise. Até a próxima.